Olá pessoal, como vocês estão? Então, nossa semana vamos falar de matemática financeira. Hoje falaremos um pouquinho de porcentagem e na próxima aula, essa semana aí, na aula de quinta, iremos falar de juros, tá bom? É fundamental que vocês aprendam como calcular porcentagem, pois para se calcular juros você tem que aprender porcentagem. Então, o que é porcentagem? Porcentagem, eu vou dar um exemplo aqui na prática. Quando você vai numa loja de eletrodoméstico, aí tem lá digamos uma geladeira custe R$ 2.000. Aí tem lá o preço, o nome à vista. Então, à vista, R$ 2.000. Mas se dividir para 10 vezes, aí tem lá o nome com juros de 2%, por exemplo. Então, pessoal, se você for pagar a geladeira no preço à vista, você vai pagar um valor. Se você for pagar a prazo, vai pagar um juro. Esse juro é calculado em porcentagem. Significa que se você for pagar 2% significa o quê? Você vai pagar R$ 2 a cada 100. Tá entendendo? Então, se o que você for comprar custar R$ 100 e você pagar 2%, você vai pagar R$ 2 de juros a cada 100. Então, em 1.000 você vai pagar quanto? 20. Em 2.000 vai pagar 40. Então, nesse caso aí, você pagaria R$ 40 de juros. Então, o que é porcentagem? Porcentagem, digamos, quando eu tenho aqui X%, X é um valor por cento, eu tenho o quê? Eu tenho X% é igual a esse número dividido por 100. Que aí você vai encontrar a porcentagem. Por isso que o nome é porcentagem. Uma porção por 100. Ou seja, X por 100. Se eu tenho X%, é X por 100. Você pode representar a porcentagem também em forma de decimais. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha 25%. Isso é o que? É de 25 a cada 100, não é isso? Que é a mesma coisa que 0,25. Ou seja, 25% é a fração 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,25. E se você tiver um número, você pode transformar em porcentagem também. Digamos que você tenha 2,32. Isso é o quê? Isso é 232 sobre 100, que é a mesma coisa que 300 e 232%. Bem fácil, né, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender um pouco melhor. Então, vamos para os exercícios que estão resolvidos aí no livro. O primeiro é o seguinte: representar na forma de fração irredutível cada taxa percentual. Então, eu tenho aqui uma taxa de 20%. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Expliquei isso no momento anterior, né? Então, aqui, olha, você vai fazer o quê? Quando tiver zero, você pode eliminar o zero em cima e o zero embaixo. Aí já fica quanto? Fica 2 sobre 10. Aí agora você pode fazer o quê? Simplificar em cima por um número, 2 dividir por 2 e 10 também dividir por 2. Observação. Se em cima dividir por 2, tem que dividir o de baixo também por 2. Aí nesse caso fica 2 dividido por 2, 1, e 10 dividido por 2, 5. Então, a fração irredutível é 1 sobre 5. 20% na fração irredutível é 1 quinto. Vamos fazer aqui a outra. 0,5 na fração irredutível. Vai ser quanto aqui? 5, é isso? Sobre 100? Não, pessoal? Seria 5 sobre 100 se fosse 5%. Nesse caso aqui, vai ser quanto? A gente tem que ser quanto? Se aqui eu tenho 0,5, então vai ser 0,5 sobre 100.
que é a mesma coisa, se eu pular essa vírgula aqui e ficar 5, vai ficar 5 sobre, acrescento o zero embaixo, sobre 1000. Aí aqui eu faço o quê? Vamos fazer aqui. Eu divido aqui por 5 e aqui por 5. 5 por 5 dá 1. E 1000 por 5 dá 10 por 5 dá 2. Dá 200, né? Então, 0,5% é a mesma coisa que 1/200. Exemplo 2. Representar na forma de número decimal cada taxa percentual. Vamos lá. Então, 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100. Isso é a mesma coisa que 0,35. É assim, pessoal. Como aqui eu tenho duas casas e tenho dois zeros, então vai ser 0,35. Na letra B, presta atenção na letra B, olha, 0,2% é igual a 0,2 sobre 100. Agora, isso é igual a quanto? Como aqui, após a vírgula, eu já tenho uma casa, eu vou colocar mais duas casas. Então, vai ficar 0,02. Pula uma casa do número e acrescenta mais um zero. Veja que aqui tem que ficar duas casas, não é isso? Desculpa aí. 0,2. Porque é duas casas do zero e mais uma do 2. Aqui aí, ficou duas casas que eu já tinha, não é isso? Como aqui não tem duas casas para pular, eu acrescento dois zeros. Aqui, então fica 0,002. Exemplo 3. Representar na forma percentual cada um dos números decimais. Então, 0,42. Isso é a mesma coisa que 42 sobre 100. Olha, duas casas. O exemplo anterior foi o processo inverso, né? Se tiver o número decimal, é 42 sobre 100. Que é a mesma coisa que 42%. Bem fácil, né? 237. É a mesma coisa que. Aí pega e coloca 237 sobre 100. Sobre 100 é a mesma coisa que 237%. Bem fácil, né, pessoal? Exemplo 4. Representar na forma de taxa percentual cada frações. Então, veja só. Eu tenho 5 sobre 8. 5 sobre 8 é a mesma coisa que 0,625. Tá bom? Então, isso é a mesma coisa que 625 sobre... Veja só, pessoal. Quando eu tenho duas casas, é 100. Quando eu tenho mais de duas, aí já é 1000. E eu posso colocar assim, olha, 62,5 sobre 100. Eu pulo a vírgula, só duas casas, aí coloco sobre 100. Aí fica 62,5 sobre 100, que é a mesma coisa que 62,5%. Tá bom? Ficou claro, né? Pessoal, não seria 625 sobre 100, não. Como eu tenho três casas após a vírgula, para eu colocar sobre 100, eu pulo só duas. Aí fica 62,5 sobre 100, que dá 62,5%. Agora, 29 sobre 5 é a mesma coisa que 5,8. Dividindo 29 por 5 dá 5,8. Isso equivale a quanto? A 58, né? Veja só, eu vou ter como aqui, vai ter que pular duas casas, não é 58, fica 580. Por quê? Porque é duas casas, se eu tenho 8 e falta um, eu coloco um zero para complementar. Veja daqui, para eu botar sobre 100, a vírgula tem que pular duas casas. Aqui tem que pular duas também, o 5 já está antes, então fica, pula uma do 8 e teria que pular mais uma. Como não tem, eu coloco um zero. Aí 580 sobre 100. Ou seja, isso é a mesma coisa que 580%. Tá bom? Então, a fração, bota aqui, essa fração aqui representa 580%.
e essa fração representa 62,5%. O exemplo 5. Uma pesquisa realizada com 625 estudantes de cursos noturnos indicou que 84% deles trabalham. Dos estudantes entrevistados, quantos trabalham? Veja só, pessoal. Eu tenho 84% de quanto? De quantos estudantes foram entrevistados? 625. Então, significa que a cada 100 estudantes, 84 trabalham. É isso que fala a porcentagem. Foi isso que eu expliquei até aqui. Então, quanto equivale 84% de 625? Esse cálculo é simples de ser feito. Você vai multiplicar 84% vezes 625. Isso é a mesma coisa que quanto? Que vou colocar na forma de porcentagem, zero de decimal. 84% é 0,84 vezes 625. Vocês podem utilizar uma calculadora ou podem fazer o quê? O cálculo normal aqui. Veja como é fácil. Vou fazer aqui rapidinho. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. Vai a 1. 4 vezes 4, 6, 24 e 1, 25. Multiplica 8. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 16. Com 4, 20. 6 vezes 8, 48. Com 2, 40. Ou 50. Então, somando aqui, vai dar 0,0525. Como tem duas casas decimais, ou seja, vai dar 525. Ou seja, a minha resposta é 525 estudantes trabalham à noite. Ok? Bem fácil, pessoal. Então, porcentagem é o quê? Se eu quero 84% de 625, é 0,84 vezes 625, que vai dar 525, ou seja, 525 estudantes. De 625, 525 estudam e trabalham, que é o quê? 84%. Exemplo 6. Olha, entre os 240 mil eleitores que votaram em uma candidata, 64% são mulheres. Entre essas mulheres, 42% são casadas. Quantas mulheres casadas votaram nessa candidata? Boa, né? Ou seja, que votaram nessa mulher foi 64% de quanto? De 240 mil. E dessas, 42% de... Então é assim, 42% de 64% de 240. É um modo de fazer. Eu prefiro fazer assim. Vamos fazer separadamente. Vamos descobrir primeiro quantas mulheres votou nessa candidata. Então, foi quanto? 64% é 0,64. Não é isso? Vamos fazer assim, vamos colocar na forma de fração dessa vez. 64 sobre 100. Multiplicado por 240. Sabe por que eu coloquei assim, pessoal? Porque quando tiver assim, zeros aqui, eu vou poder cortar para ficar mais fácil. Eu corto um zero, dois zeros em cima e dois zeros do 100 embaixo. Aí eu não trabalho com números decimais. Aí fica só 64 vezes 240. Que não vai mudar muita coisa, né? Mas já fica mais fácil que não trabalha com decimais, né? 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 4, 24.
2 vezes 6, 12, 14. 0, 0, 6, 13, vai a 1, 5, 1. Ou seja, teve quantas pessoas, pessoal? Quantas mulheres? 153.600 mulheres votaram nessa candidata. Ou seja, dos 240 mil votos que ela teve, 153.600 foram mulheres. Só que dessas mulheres, 42% são casadas. Então, vai ser 42% de 153.600. Vai ser 42 sobre 100 vezes 153.600. Aí, cortando aqui o zero, fica 42 vezes 153.600. Multiplicar aqui rapidinho, 2 vezes 6, 12. Vai a 1, 2 vezes 6 e 1, 7. 2 vezes 5, 10. Bota o zero, vai a 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 4 vezes 6, 24. Vai a 2. 3 vezes 4, 12. 1, 2, 14. 4 vezes 5, vai a 1. 4 vezes 5, 20. Com 1, 21. Vai a 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Ou seja, vai dar 2, 11, 5, 4, 6. Ou seja, aqui a resposta é 64.512. Ou seja, a resposta é 64.512 mulheres eram casadas. E pessoal, bem tranquilo, né? Então, sétimo e último exemplo. O preço de um produto sofreu um reajuste de 12%, aumentando para R$ 60,48. Qual era o preço do produto antes? Pessoal, quando tiver isso aí, quando pedir um preço antes, depois do reajuste, toda questão que tiver isso, você faz o seguinte: P era o produto antes, aí teve o quê? Um acréscimo, então aumentou quanto? 12% de quanto? 12% do novo preço, do preço anterior. Olha, o preço mais 12% do preço do produto resultou em R$ 60,48. Então, vai ficar P mais 12% em decimais é 0,12. De P é multiplicação por P, que é igual a R$ 60,48. P mais 0,12, P vai dar 1,12P, igual a R$ 60,48. 60,48. P vai ser 60,48 dividido por 1,12. Ou seja, P é igual a 54. Fazendo um cálculo aí de 60,48 dividido por 1,12 dá 54. Então a resposta é: o preço do produto era quanto? O preço do produto antes era R$ 54. Então o produto custava R$ 54, teve um reajuste de 12%, passou para R$ 60,48. Então aqui encerramos, pessoal, esse assunto de porcentagem. Eu vou passar em seguida agora as páginas para você fazer, a página e os exercícios que irão fazer. Então, pessoal, o exercício dessa semana, dessa aula de terça, vai ser a página 54, a questão 21, 23, 24, 25 e 27. São questões fáceis. Se você assistiu a videoaula e entendeu os exercícios que eu resolvi, os exemplos, vocês com certeza irão conseguir responder essas questões. Então, bons estudos, um abraço e até a próxima.